Olá, participantes do 15º evento da Rede Pedagógica, que trabalha o tema da infância. Então, agora eu gostaria de conversar com vocês sobre dois aspectos relacionados, né? Aparentemente eles se opõem, mas na verdade eles são complementares, que é a relação do indivíduo com a sociedade, porque quando nasce uma criança, né, nasce um indivíduo. Indivíduo quer dizer aquele que é indivisível, aquilo que é irredutível a uma outra coisa, né? Ninguém pode pensar por nós, ninguém pode aprender por nós, ninguém pode viver no nosso lugar. Pode viver conosco, pode viver para nós, mas não no nosso lugar. Então, o Edivaldo me lembrou desse belo livro chamado A Sociedade dos Indivíduos, do Norbert Elias. E nesse livro, A Sociedade dos Indivíduos, ele reflete, ele analisa sobre, né, o que é pensar os indivíduos na perspectiva do social e o que é pensar o social na perspectiva dos indivíduos, né? Na verdade, são dois termos complementares. A sociedade não é um somatório de indivíduos nesse sentido simples. Os indivíduos não se reduzem à sociedade a qual eles pertencem. Então, são duas categorias, né, interligadas e muito importantes. E quando a criança nasce, né, ela é um indivíduo que nasce. Um indivíduo indivisível, que junto com outros, né, compartilhando com os outros costumes, rituais, né, formas de hábitos, crenças em comum, escolhas, modos de vida, etc., comporão uma sociedade com suas regras, com seus limites, com seus objetivos, com sua visão de mundo, né? E por que isso é importante, né? Nós, na parte do Erik Erikson, já mencionamos o quanto que a criança, na infância, né, dependemos das pessoas que cuidam de nós, sem as quais a gente não sobrevive, né? Então, o indivíduo, né, nos seus primeiros anos de vida, sobretudo, e sempre, e para sempre, né, dependerá da complementaridade das outras coisas. Mesmo o adulto mais autônomo, mais senhor de si, mais capaz de fazer coisas, etc., ele depende de outros adultos, de outras pessoas, né? Nós dependemos dos médicos, dos dentistas, dos advogados, né, dos enfermeiros, dependemos dos motoristas, dependemos dos políticos, dependemos uns dos outros, né? Mas o que eu queria trabalhar nessa parte da nossa conversa é que, como até eu já falei um pouquinho, né, essa convivência do indivíduo, no nosso caso de uma criança pequena, com o social é necessária, ela é vital, mas ela pode englobar fatores de riscos, né, que são muito, muito importantes. É isso que nós vamos analisar agora, e eu espero que vocês compreendam o que eu vou dizer. Na verdade, não é uma acusação contra os adultos, mas é uma lembrança de que a vida da criança implica muitos fatores de risco que estão relacionados com o modo como os adultos lidam, interagem, cuidam delas.
Como eu mencionei, nós temos o Núcleo Ciência pela Infância, que é um núcleo que desenvolve, vinculado à Universidade de São Paulo, vinculado à Universidade de Harvard, ao INSPER, né? E muitos outros organismos, né? que sustentam a vida desse núcleo, né? E lá se produz muitas pesquisas, muitos trabalhos, muitas atividades pensando a infância, a problemática da infância. E eu gostaria de comentar um pouco com vocês aqui um texto que é o número 10, chamado Prevenção de Violência contra Crianças. Prevenção de Violência contra Crianças, né? E o que é um fator de risco, né? Na verdade, o fator de risco diz respeito a tudo aquilo que ameaça, que impacta negativamente o desenvolvimento das crianças em diferentes níveis, né? E é um paradoxo, pelo menos para mim, né? O lugar, né? O lugar mais querido, mais importante para as crianças, que é a sua casa, muitas vezes é lá que se encontra o principal, o mais importante fator de risco, né? Porque muitas vezes, né, esses fatores de riscos acontecem nesse contexto da casa, no contexto da escola, né? Mas antes da gente analisar isso, eu gostaria de comentar que os fatores de risco podem ser de dois tipos. Do tipo pessoal, ou seja, a criança nasce ou tem baixo nível intelectual, ela tem um temperamento difícil, é uma criança frágil, é uma criança que nasce com muitas doenças, com distúrbios, com deficiências, e de fato, né, esses fatores pessoais, né, a criança já nasce com eles são um fator de risco porque eles implicarão cuidados excepcionais por parte da saúde, né? Por parte da família, da sociedade como um todo, né? Eu, por exemplo, trabalho no Instituto Pense, que é Pesquisa e Ensino em Saúde Infantil, vinculado à Fundação José Luiz Egídio Setúbal, e que tem o Hospital Infantil Sabará. E lá é um hospital pediátrico que cuida principalmente de crianças pequenas, até 6 anos de idade. Então, no contexto desse hospital, né, a gente acompanha, a gente observa, a gente vê falar do quanto muitas crianças chegam lá com problemas que são ligados a elas mesmas, né? Os seus pais são cuidadosos, a equipe médica, a equipe de saúde faz o melhor que pode em favor da criança, mas ela tem fatores dela, né? Doenças crônicas, dificuldades respiratórias, digestórias, de muitos tipos que dificultam o seu bem-estar, o seu viver bem, o seu aprender bem, né? Então, esse é um primeiro fator de risco que a gente precisa considerar. O segundo fator de risco, que vai ser o objeto aí da nossa conversa, principalmente, né, é o ambiental, né? As crianças dependem do ambiente, das pessoas que vivem no ambiente, e muitas vezes a baixa renda, né, violências, conflitos familiares, insegurança alimentar, problemas de saúde mental das pessoas que cuidam das crianças, discriminação de gênero, discriminação étnico-racial, todos esses fatores interferem e prejudicam a oferta, né, ao melhor das crianças, ao melhor para as crianças, né? O fato é que violências contra crianças
até 6 anos de idade, portanto, na sua infância, né, são muito comuns, infelizmente. Né? Nesse texto que eu mencionei, vocês poderão observar as estatísticas, o quanto isso está presente, infelizmente, na sociedade brasileira. Né? E nesse texto, eles mencionam, sobretudo, 3 tipos de violência. Né? A violência física, a violência psicológica e a violência sexual. Né? O que é violência física? Né? A violência física se expressa por maus tratos, né? A criança precisa de ser bem cuidada e ela recebe maus tratos, em todos os sentidos, maus tratos com o corpo, né? Maus tratos que expõem o risco da saúde da criança, agressão, né? A agressão muitas vezes é efetiva mesmo, a criança apanha, né? Ela é agredida fisicamente, lesão corporal, né? Machucados, né? Abandono, né? Descuido, maltrato material, né? A criança passa frio, passa fome, né? A criança maus tratos no sentido intelectual, ela não recebe os alimentos para o seu desenvolvimento cognitivo, o ambiente é um ambiente pobre de recursos, né? E muitas crianças sofrem tortura física. Então, a gente comenta esses tipos de violência porque é importante a gente observar, a gente registrar, a gente fazer políticas públicas de esclarecimento, de evitação disso, de proteção mesmo das crianças. Né? O outro tipo de violência é a violência psicológica. Né? A violência psicológica se caracteriza pela tortura psíquica, pelo jeito de falar que maltrata, pelo tom de voz, né? Pelo constrangimento, pela exposição, erotização das crianças. Pode parecer falso isso, gente, mas é impressionante como a criança pequena é objeto de erotização, ela é exposta, né, como objeto sexual. Né? A ausência dos pais, a difamação, né, a calúnia, o envergonhamento, o bullying, né, o assédio moral. Né? Se você fizer tal coisa, eu te dou tal coisa. O assédio de todo tipo. Então, são violências psicológicas muito importantes e que nós precisamos, como eu disse, saber observar, saber discutir, refletir sobre isso, cuidar, né? Buscar evitar, né? Invocar, né? Pessoas da sociedade ou organizações sociais, assistência social, que pode nos ajudar a prevenir isso. E a violência sexual, né? A violência sexual que se caracteriza pelo estupro, né? Pelo abuso ou importunação sexual, pelo assédio sexual, pela exploração sexual. E olha que eu estou falando de crianças com até 6 anos de idade, hein? E isso existe. Ha 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 ha!